para cá, mudou. Mudou. A relação mudou. Mudou. Vou ser sincero que mudou sim. Primeiro que um filho está em São Paulo, quero mais contato, outro filho está em Portugal. Os contatos também vão se afastando. Vai se afastando, vai ficando frio, né? Cada vez mais frio, né? Isso, então, vou ser sincero com relação. Mudou mesmo. Entendi. E esse inventário de lá não finalizou. A gente não sabe o que tem no inventário de lá também, entendeu, professor? Entendi. Gente, eu acho que fazer inventário, acho que vai ficar aqueles inventários demorado, cansativo, não é? Eu calculo mais de 20 anos, eu falei. Nossa senhora, Deus do Esse céu. tipo de inventário aí. Ou seja, se fizer inventário, é um inventário sem fim, né? Inventário sem fim. Sem fim. É. Esse... Aquela coisa que o juiz, igual o Silvio falou, o juiz fica se amarrando, pede documento, pede documento, pede documento, pede documento, e nada ainda. E doutores, a verdade passou, o mundo é sujo. Então o juiz ele vai ficar pedindo documento, falar, a hora que eu me aposentar, que eu for transferido, outro que julga isso aqui, que eu não vou julgar. Tem que quebrar muita cabeça. Exato. É isso, é nesse nível, né? Exatamente. É nesse nível, é O podre. senhor falou uma situação que eu fiz uma situação de posse na minha vida. Para nunca mais. Porque não tem como, você não regulariza o imóvel, igual o senhor falou. Não consegue. Fica uma posse. Ó, fica nada por nada, só dá trabalho. Hoje, se entrar em contato com os outros herdeiros e falar, olha, gente, ó, vocês têm a parte de vocês é essa, eu tenho interesse em comprar. Dá negócio ou fica aquela questão de ego também? A gente até conversou um pouquinho antes, né, velho? Existe essa possibilidade, né? Vamos lá, a gente tá... hoje em dia todo mundo quer dinheiro, né? Não quer abrir a mão de R$1. Verdade. Ainda mais alguns reais. E ninguém quer gastar, né? Então, assim, a gente estava até comentando, o nosso objetivo é ficar com o bolo porque sempre foi nosso, né? Essa é a verdade, né? Mas sempre foi fio de bigode. Então, quer dizer, como não tem mais o fiozinho de bigode, a coisa volta para o papel e volta para a parte de questões legais, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu vejo que é a nossa dúvida, né? Que é o quê? Existe um muro em cima de 3 terrenos, né? Que é a empresa, mas no contrato social só tem um. Então essa é a primeira briga no caso, né? A empresa tem 3 ou tem um, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto de decisão que a gente já considerou para o juiz, né? Outra coisa, vamos dizer que já que tem um, vamos dizer que nós abríssemos mão desse um, que é o que está no contrato social, né? Qual dos 3 que seria, no caso, que a gente iria abrir mão? Esse já seria o segundo ponto de decisão aí de impasse. Eu quero que fique na rua da frente, não na rua que tem menos movimento e tudo mais. Mas vamos dizer que a gente passa, então, por esses 2 momentos aí de impasse, né? A empresa, então, tem um imóvel e eu vou dar esse um, vou ficar com os outros 2. E outra coisa, não vai ficar com o imóvel da rua principal, vai ficar com o outro, por exemplo. Né? Já que eu sempre tive os ônus e bônus e até hoje. Tudo bem, porque ninguém contava com esse um, vamos dizer assim. Esse é o primeiro passo. Mesmo assim, eu iria fazer a cessão de direitos hereditários, porque qual é a nossa estratégia que a gente estava conversando, né? Era essa cessão de direitos hereditários para fazer um inventário de posse, né? Aí o juiz se sentiria confortável, os herdeiros do outro sócio, no caso, abrindo mão, e dentro desse mesmo inventário a gente já colocava como a cessão de, né, no caso aí, a doação, eu sei lá qual é o termo aí, a estratégia melhor, de um dos 3 terrenos já ficar mesmo dentro dessa decisão judicial do inventário, né? Então, quer dizer, os outros herdeiros, né, que são 4 herdeiros, abrem mão dessa cota social ou coisa parecida, porque a gente não sabe qual dos 3, e ao mesmo tempo a gente já define um desse terreno e eles já estão concordando com isso, mas nesse mesmo processo de inventário, né? Poderia ser extrajudicial? E eu acho que poderia, a partir do momento que tem a assinatura dos 4 herdeiros já abrindo mão e tudo mais e aceitando esse outro terreno, né? Se vocês de fato tiverem condições financeiras, doutores, de comprar parte dos outros herdeiros, né? Nem que seja um negócio que parcela, ou um negócio, eu compro a parte de vocês e o dia que regularizar eu acerto, ou o dia que vender, não sei, né? Mas isso era muito bom, porque essa situação, se vocês conseguissem de fato fazer os campeões, um exemplo, só o nome de vocês, é muito mais fácil de conseguir fazer esses campeões, muito mais fácil de ganhar, muito difícil do juiz fazer confusão, muda o cenário, né?
fazer uso capião em nome de todos, daria para fazer usando a tese da posse, a posse alternada, pensando no uso capião, pensando numa estratégia para fugir do inventário. Seria muito interessante, porque hoje dá para usar a posse. A soma de posse já é antiga, mas hoje está pacificada, né, dentro do código. Então, a soma de posse em vida ou pós-morte, bastaria provar a posse dele, né, do pai. Isso não é difícil, porque a gente poderia conseguir declarações de vizinhos, conhecidos, com sobrenome diferente. Mas isso tudo dentro do inventário? Não. Fora do inventário. Fora do inventário. Aí deixaria de lado o inventário. Esqueceria o inventário mesmo. Por ser mais oneroso, por não regularizar a posse, por talvez gerar publicidade em relação a questões trabalhistas. Fugiria realmente do inventário. Eu partiria, gente, se possível, se tiver condições, se quiserem vender, que a gente sabe que tem questão de ego, né? Questão de se acertar em termos de valor, mas se fosse possível o pessoal lá vender a parte deles lá para vocês, faria os campeões no nome de vocês, com a tese da soma da posse. Soma da posse e posse complementar. O STJ ele decidiu que dá para fazer os campeão e o tempo que durar os campeão ela é somada, ela é contabilizada, né? Ou seja, seria muito interessante fazer os campeão com as duas teses, a soma da posse e a posse complementar. Vocês gastariam muito menos para regularizar e regulariza de fato, né? Tá, mas aí considerando que está nascendo da empresa, né? Essa possível posse dos herdeiros, da outra cota no caso, né? Eles iria fazer uma cessão de direitos hereditários no caso da cota do CNPJ para poder eu entrar com a posse, por exemplo, né, da outra parte. Na verdade, gente, até uma dica, viu? Se der negócio, né, se isso for possível, seria melhor fazer o quê? Cessão de direitos possessórios. Porque direito hereditário é um contrato, tem que ser por escritura pública, você pega um tabelião chato, ele não faz, ele quer anuência de outros, envolve direito de herança, envolve direito de preferência. Tudo que é direito hereditário é mais chato, é mais fácil de causar nulidade. Como a gente está pensando numa regularização rápida e um custo menor, seria a regularização através de uso capião ou de reurb, seria melhor o quê? Comprar a posse de cada um. Aí dentro desse contrato de cessão de posse, informa que a origem da posse daquele sujeito foi em virtude do falecimento do pai, falecimento do tio, um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Você traria ali dentro daquele contrato uma explicação de direitos hereditários, mas uma explicação simples dentro de uma cláusula. Da origem da posse, pronto, um exemplo, né? Mas eu tentaria fugir de toda forma dos direitos hereditários, tanto do contrato em si como do inventário, porque o custo é muito grande. Nesse caso não é nem o problema o custo, o problema é que é inviável, não vai acabar nunca, né? E é ruim para vocês, né? Ou seja, qual seria a melhor forma de fazer negócio? Comprar posse. Quem quer vender para mim? Cessão de posse. Quem quiser, ótimo. Melhor forma de regularização? Sem dúvida nenhuma, uso capião. E falaria, é o típico caso que talvez não seja fácil fazer no cartório. Talvez é o típico caso que a melhor opção é fazer uso capião judicial, porque dá para usar essa tese da posse complementar. Além da soma da posse, dá para usar a tese da posse complementar no decorrer do processo, essa posse é de vocês. Isso, ou seja, não demoraria um pouco mais? Sim, mas seria mais seguro, mais instruído, daria para aproveitar melhor. Talvez você precisar marcar uma audiência de instrução e julgamento, não é comum em uso capião, mas pelo menos fala, olha nos olhos, leva testemunha, ou seja, mais fácil conduzir um processo judicial até para conseguir o registro do que o extrajudicial, hein, nesse caso, hein? Do imóvel, isso aí. Esse uso capião judicial ele seria certeiro. O extrajudicial não. Eu não acredito muito que o caso em si, o tabelião lavraria uma escritura pública. Se lavrar é porque não está nem aí, né? Tá cheio de tabelião que faz isso, escrevente. Ele na verdade está preocupado em empurrar a escritura pública e ganhar, mas depois você não consegue o registro do cartório de imóveis. Aí o que adianta, né? Então eu faria judicial porque judicial dá para a gente juntar declaração, dá para pedir inspeção judicial. Não? Tudo isso é lindo na teoria, na prática a gente pede, eles não vão, né? Mas seria mais fácil de instruir, seria mais fácil de conduzir o processo, seria mais fácil de ganhar. E quando eu falo ganhar, é ter o registro, né? Conseguir ter o registro, né? Isso. Porque você consegue a desistência também de uma maneira mais objetiva. Mais objetiva. Do Estado, da Prefeitura, entendeu, professor? E outra coisa, não adianta fazer no cartório, ele lava a escritura pública em 30 dias, aí não consegue registrar. Aí começa aquelas notas devolutivas, né? Uma, outra, duas, aí quando vê, passou 3 anos lá, vocês estão tentando cumprir nota devolutiva. Uma vez um aluno falou assim, professor Júlio, cartório comigo sofre, eu faço uma suscitação de dúvida inversa. Sofre nada, porque o corregedor, normalmente, se não tiver
muito embasamento, vai falar, não, o cartório está certo. O que você está sofrendo? Está sofrendo é você, eu falei para ele. O doutor está sofrendo. Ou seja, vários campeões judiciais fogem desse extrajudicial que vendem para nós como a solução do mundo, né? Mas não é, né? Não é, na prática não é, né? Não é, na prática não é. Não é. São 3, 4 terrenos de esquina, né? Então, assim, seria interessante que e a gente tem um PDU com recuo agora de 3 metros em cima da calçada, né? A calçada de 1,20 mais 3 metros. Então, como eles são de esquina, existe um interesse, e o maior interesse comercial deles são todos eles juntos, né? E detalhe, então, assim, doutores, olha que legal, hein? Acho que vocês vão gostar. Além da gente fazer um escapeão judicial, conseguir usar como matéria de defesa, poxa, a Suma 237 dá pra gente trabalhar muito bem nesse caso. Qualquer coisa que aconteça, se alguém aparecer, o uso do escapeão judicial, nós conseguimos utilizar a matéria de defesa, né? Ou seja, a gente consegue, esse uso escapeão não é só para regularizar. No nosso caso, além de regularizar, esse uso escapeão vai nos ajudar a se defender, um escudo protetor, um guarda-chuva. Então, olha que legal. Facilita na hora da venda da posse. Se alguém quiser comprar a posse, o fator de ter um uso escapeão em andamento já ajuda, né? Então, ajudaria muito. E detalhe importante, daria para unificar as áreas, né? Ao invés de fazer 3 ações de escapeão, 4 ações, não, uma só, e pede a unificação das áreas. Ou seja, a planta, o memorial descritivo, se for fazer, já faz unificando as áreas. A perícia, quando for feita no escapeão judicial, já informa, não, é uma área, são 4 lotes, 4 matrículas, mas é uma área só. E aí o uso escapeão tem essa força, a gente consegue o quê? Tanto desmembrar áreas, né? Separar um pedacinho da matrícula mãe, como juntar matrículas, né? O uso escapeão é para isso, ele serve para juntar matrículas, né? Então a gente usaria o que tem de melhor para regularizar de forma mais em conta e de certa forma valorizando o imóvel, né? Sim, entendi. Nesse caso, uma vez não tendo, vamos dizer, o dinheiro nesse momento para fazer a compra da posse lá do outro sócio, né? Vamos dizer assim, poderia ficar dentro desse processo de uso escapeão um acordo com eles, no caso, que eles ficariam com 30% de toda a unificação de toda a área, por exemplo, 20%, que seja uma fração da Pode. Na verdade, nessa transação, vocês podem falar, a gente vai regularizar e depois que vender, vai ser feito um repasse para vocês, alguma coisa assim, pode. Todos eles podem ceder o direito deles para vocês, aí faz um contrato de cessão de direitos. A gente sabe que é processório, mas está cedendo o direito, né? Sim, mas aí qual seria então o documento que poderia estar fazendo para eles se resguardarem e eu me resguardar, se eles teriam essa fração, né, no caso? Eu faria o quê? Eu faria um compromisso compra e venda. Agora, se de fato ficar muito difícil de provar essa posse do teu pai, aí eu faria diferente. Eu faria uma cessão de direitos possessórios com uma cláusula dentro desse contrato de compromisso. Porque nesse contrato, olha que legal, vocês vão consertar cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. Esse é o título, hein? Cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. Nesse contrato, vocês vão colocar uma cláusula dizendo que foi cedido o direito, né? O direito de herança, o direito de posse. E nesse mesmo contrato, os doutores vão colocar uma cláusula dizendo que eles declaram para todos os direitos que quem tinha a posse exclusiva era o seu pai, né? Ele tinha a posse exclusiva. Ou seja, essas declarações que nós falamos que a gente precisa, o contrato viraria uma declaração dentro de uma cláusula, entendeu? E com certeza vamos gastar menos. Ele já está nesse imóvel com essa posse há 40 anos. Então, gente, já pensou? Assina um contrato desse dizendo, ou assina, né, o contrato e assina também por forma de declaração, aqueles que aceitarem, ótimo. Declaro para todos os fins de direito que tem a posse há 40 anos, né? Aí eles vão perguntar, poxa, mas a gente vai assinar um negócio desse para quê? Aí vocês podem falar, jogar a verdade real, né? Falar, olha, nós vamos tentar regularizar isso através de REURB. Né? A intenção é regularizar, e para regularizar através de REURB, ou uso capião, no caso é o uso capião, mas vocês podem usar como justificativa, porque é um instrumento muito bem utilizado também, é que nesse caso eu ainda ficaria com o uso capião pela situação em si que é complexa, valeria a pena, né? Deixar claro e explicar, porque a REURB e o uso capião a gente precisa da prova da posse, a regularização é com base na posse, né? Sim.
imóvel tem o direito e os deveres, né? Então, quer dizer, a gente precisa de continuar com as manutenções, né? Que a gente já vem fazendo, né? De porta de aço para acessar o imóvel, cortar e manter as árvores, né? Tem lá o terreno, a limpeza mesmo, né? Do terreno, manutenção normal que a gente tem feito ao longo desses últimos anos. E a gente precisa de ter alguma garantia judicial também, que todo esse gasto que a gente está fazendo, a gente vai poder reaver isso. Não é fácil não, o custo é alto, né? A gente sabe disso, está tudo muito caro, né? Sim, a manutenção dos imóveis. Agora, por outro lado, os outros herdeiros, talvez, né? Imagino que eles pensem assim, se a gente não fizer isso, a gente vai perder mesmo, vamos fazer, né? E talvez vocês não tenham que desembolsar nenhum valor, né? Agora, se pegar aquele herdeiro que é casca de ferida, não, eu quero dinheiro à vista, aí eu sei, se compensa até fazer uma proposta, pagar parcelado, para se livrar do problema, né? Eu vou ser sincero, gente, hoje, tudo bem, o ideal é fazer isso, né? Mas vocês não dependem tanto, gente, da compra da posse dos herdeiros. Eu falo isso porque hoje, se vocês quisessem, falar, vou chutar o balde, se quiser se habilitar no processo, quiser apresentar contestação, que apresente. Eu vou fazer, não vou comprar nem nada de ninguém. Estou sendo sincero. Quem tinha a posse de fato? Era o pai de vocês. Ah, professor Júnior, mas como que eu vou fazer os capiões sem essas declarações deles? Não precisa. Pega aí de 3, 5 pessoas, uma já daria, né? Mas de 3 a 5 pessoas que falam, não, conheço, ele tinha a empresa dele aí, ele tinha a posse exclusiva desses terrenos, ele tomava conta. Pronto, declaração de ciência. Eu, nome completo é RG-CPF, declaro para todos os fins de direito. Acabou. Ou seja, é claro que a compra da posse é uma questão ética, é uma questão que envolve, né, para a gente ter paz, eu entendo isso. Mas também se for algo também inviável, impossível, virou um litígio muito grande, um desprezo, a gente sabe, família é complicado, né? Vocês não dependem deles, entendeu? Para fazer os capião. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Eu acho que, sinceramente, hoje estaria inviável. Eu entraria direto com os campeões. Eu falo, gente, porque eu tô aqui para vocês me procurarem, vocês ficarem um amigo, né? Eu tô aqui, não tô para julgar, tô aqui para ajudar vocês, e ponto final, né? Então, a gente amarrar, porque, olha, realmente tem que comprar, não tem que comprar nada, a verdade é essa. Hoje, se vocês quiserem fazer os campeão, do jeito que tá, dá para fazer, eu falo mais, é mais fácil até de ganhar, porque se a gente começa a juntar um monte de contrato, gente, pega um juíza ruim, a gente estava falando sobre isso, ele vai fazer uma confusão de salada de fruta. Se você faz uso campeão e fala, juiz, eu né, e ele estamos fazendo uso campeão, porque nós achamos justo, nós que temos a posse atualmente, nosso pai que cuidava exclusivamente, hoje nós cuidamos exclusivamente, então, de todos os herdeiros é só nós dois. Então a gente está fazendo uso campeão conforme o julgado do RESP 16, 31, 859. Trabalha em cima do julgado, do RESP. Julgado do Superior Tribunal de Justiça, 16, 31, 859. Juiz, o Superior Tribunal de Justiça deixou bem claro. O herdeiro pode pleitear o campeão de imóvel objeto de herança. Nós temos a posse exclusiva. A única diferença é que a nossa ação, nós estamos usando a soma de posse. A única diferença desse julgado é que estamos usando a soma de posse. E a soma de posse ela é legal. Vocês fariam o quê? Vocês fariam o campeão de herdeiro. O ideal 1238, artigo 1238. Mais o enunciado 492. Esse uso campeão de vocês, o alicerce seria o quê? O 1238, o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, a súmula 237 do Supremo para usar esse uso campeão como um escudo protetor, uma blindagem, e certamente o julgado, né? O RESP 16, 38, 159. Acabou. É um uso campeão que vocês teriam a chance plenamente de ganhar. Esse uso campeão de vocês, com o uso campeão desse julgado, que foi um julgado que fez história pelo Superior Tribunal de Justiça, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que o de vocês tem a soma da posse. E aí, para apimentar, a gente joga uma posse complementar. Por que a posse complementar? Porque vai que o juiz entenda que a posse não ficou bem provada. Difícil acontecer. Mas a gente sabe que o judiciário é terrível, né? Então, faria o quê? Faria o uso, né, posse suplementar. Ou seja, faria o uso também de um julgado, do STJ, dizendo, o juiz, além da soma de posse, que está bem provada, mas, né, para evitar qualquer situação, a gente quer que seja aplicada a posse complementar. Ou seja, o prazo para o campeão pode ser completado no decorrer do processo judicial. Aí anota aí. Esse julgado do STJ é qual? 16?
Esse é o 13. 1361-226. 226. Ou seja, vocês têm aí, ao favor de vocês têm 2 réspes, né? 2 julgados, né? Do STJ. Tanto o uso capião de herdeiro, quanto o uso capião de posse complementar, né? O prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo. De ter nascido da PJ, é isso que para mim está pegando um pouco essa questão do uso capião. Existe uma relação jurídica aí até ontem, né? Mas aí o que dá para fazer? Né? Dá para deixar claro que a PJ, a pessoa jurídica, é uma pessoa fictícia, né? Quem tinha a posse, de fato, era ele, para exercer uma atividade econômica. Então bate nisso, né? Já quebra qualquer discussão. Cabe o uso capião de PJ, né? Nós ganhamos aqui uma semana passada, nós ganhamos uma ação de uso capião de PJ. Mas não é o caso, vai fazer de uma PJ que o sócio faleceu, não tem sentido, né? Então, usaria o quê? Usaria essas declarações, que a gente pode conseguir com algumas pessoas até conhecidos, deixaria claro que quem tem a posse era o pai, né? O pai que tinha a posse exercendo a pessoa natural exercendo atividade econômica através do nome da empresa tal, entendeu? Entendi. E aí eu te pergunto, no caso não houve a declaração de imposto de renda dos imóveis. Gente, tá? O Engin da Guarda falou aqui comigo, não sei porquê, mas uma coisa que veio na cabeça aqui. E eu ainda não mencionaria nem a empresa, sabe, gente? Ou mencionaria de forma muito leve, sem chamar atenção. Porque, gente, se mencionar muito a empresa, pega um juiz cabeça de bagre, uma juíza, ele vai fazer confusão. Vai fazer confusão. Por que não põe no polo a pessoa jurídica? Sabe alguma coisa assim? Por que não põe no polo, escolhe? Eu orientaria os doutores a não colocar, sabe, gente? Eu falo que o uso capião é uma ação que a gente tem que pensar assim, é uma ação declaratória. Nós estamos buscando o judiciário só para homologar. Então, se a gente começar a colocar muita informação, eles se perdem. Então, eu deixaria que E outra, sabe o que eu estava pensando aqui também? Aconteceu há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, gente. Qual que era o nome da empresa? Não lembro agora, mas aconteceu aqui no escritório. O juiz, um casca de ferida. Ok, entendi que a empresa jurídica é fictícia. No despacho, mais ou menos assim, né? Um termo mais jurídico. Então, requer que seja citada os credores da empresa. Gente do céu. Olha a sarna que a gente arrumou. Dali em diante acabou. Eu tiro fora. Mas não, tiro fora. Porque o que vai trazer a posse do pai, o que é? As declarações. É uma testemunha. Vocês mesmos, declarando no papel, vocês podem declarar também. E reconhecer firma. Acabou. Né? Tem testemunhas. Então. Precisa tomar cuidado. A gente procura pelo em ovo. Nesse caso, por exemplo, nós não fizemos, né, nem o meu pai, né, que é o sócio, né, nem a minha mãe, que é a cônjuge, fez a declaração dos imóveis no imposto de renda. Tá? Nós poderíamos fazer a declaração do imposto de renda retroativo dos últimos 5 anos dos imóveis. Isso poderia ser em nome da minha mãe, porque aí não existiria a transmissão de imóveis vamos dizer, do meu pai, que seria o sócio administrador, para minha mãe, que seria a cônjuge dele, né? União total de bens, né? Então, assim, para formalizar também e ter mais uma documentação, nós poderíamos estar fazendo um imposto de renda retroativo nesses últimos 5 anos de todos os terrenos, no caso, para ela, no imposto de renda. Pode. Tudo isso é válido, né? Fazer isso. Quer ver outro exemplo? Mas não dela, no caso. Não dele. Dela ou dele? Essa é a pergunta. O que você acha? Aí tanto faz, eu acho que não muda muito. Não muda muito. Eu acho que não muda muito. Outro fator também, né? Não sei se o terreno está cercado ou não, mas contrata alguém, levanta uma cerca numa parte. Qual que é o seu RG? Aqui, ó, dá um recibo para mim. Né? Faz um contrato de prestação de serviço. Tudo isso vai ajudando, né? São murados. Então, não sei, troca uma porta, compra de um cadeado. Ó, quanto você cobra para passar um cal aqui no muro? Um exemplo, né? Aí vai fazendo nota fiscal. Perfeito. Já tem guardado os recibos dos últimos anos. Tá show. Eu acho que é o caminho melhor aí, gente. Porque o custo nós sabemos que esse inventário não vai ter fim. Se for para vender, vai vender a posse. Então o uso capião vai valorizar. Se ganhar o uso capião, tem total condição de ganhar o uso capião, ótimo, já unifica as áreas. Ou seja, é o caminho, né? Certamente é o caminho, né? Melhor custo-benefício, com certeza. Em termos de documentação, que seria interessante a gente estar anexando, né? Seria a declaração de ciência, né, dos vizinhos, de amigos, que sempre conviveram aqui com a gente, no caso, né? Vizinhança. Legal, ótimo. Do local, né? Boa.
os vizinhos da frente, né, os terrenos laterais, né, os limites. Mas o que seria interessante? Essa questão do imposto de renda também retroativo de 5 anos, né? Existiu também algumas contas, né, de água, por exemplo, em nome dele, né? O fato de estar em nome dele ou no nome da minha mãe não faria diferença. Não faria diferença. Não faria porque o uso capião de vocês vão colocar a origem da posse. E na origem da posse, vocês receberam a posse da mãe e do pai. Mais do pai, claro, mas da mãe também, né? Então não muda muita coisa. Eu até mencionaria os dois, porque se tiver alguma conta no nome dela, alguma coisa, né? Ou mesmo se não tiver... E a posse seria? A posse seria para o filho, no caso, e aí o filho citaria essa posse, essa somatória de posse, no caso, dos pais, é isso? É isso. Ou eu, por exemplo, poderia... Voltou? Valeu, voltou. Não. Sim, então assim, nesse caso seria a ação seria, no caso, eu entrando com a ação de posse, uso capião. Desculpa, uso capião. Uso capião. Ou seria a minha mãe hoje entrando com o processo de uso capião? Pode ser o nome de vocês direto, viu? Pode ser. Pode ser o nome dela ou o nome de vocês. Isso não muda muito. Pode ser o nome dos dois também. Não teria problema nenhum. Tem problema não? Não teria problema nenhum. Agora, trazer a mãe é interessante porque dá para pedir prioridade processual, né? Exato. Além de pedir prioridade processual, trazer a mãe talvez fique mais fácil conseguir justiça gratuita, alegando que ela é aposentada. Tudo bem, nós sabemos que a justiça gratuita ela pode ser declarada, né, deferida parcial. Mas tem juiz, assessor faz confusão e dá para todo mundo, já defere. Então, acho que ajudaria a trazer ela no polo, sim. Se ela aceitasse, se ela concordar, acho que seria uma boa, sim. Estrategicamente falando, né? Entendi. Maravilha. E outra coisa também, a mãe, ela tem uma certa idade, então não é comum ter audiência no uso capião. Não é porque é uma ação declaratória, mas a mãe, ela poderia fazer o quê? Se tiver uma audiência de instrução e julgamento, o fator de idade pesa, né? Acabar colaborando, olho no olho, né? Então, se tiver a possibilidade de ter uma audiência, não é comum ter, podemos até pedir, para nós pedir, se não tiver, temos um recurso pronto, cerceamento de defesa do recurso de apelação. Se pedir agendar, vai nos ajudar, porque teria ela ao nosso lado. Então, ajudaria muito. Agora eu fico pensando aqui, levar ela para o polo, nós temos então prioridade processual, um benefício, legal, uma vantagem. Justiça gratuita, talvez seja outro. Olho no olho, né, a questão da audiência de conciliação. Então, teríamos 3 situações positivas. Mas talvez trazer ela para o polo cause mais confusão na cabeça do juiz e falar, por que não fizeram inventário? Porque esse julgado, ele trouxe a possibilidade do meeiro fazer os capião, a meeira, os herdeiros que têm a posse exclusiva. O herdeiro ou os herdeiros que têm a posse exclusiva. Mas pega um juiz ruim e fala, não, mas ela é meeira, então teria que fazer inventário. Então tem esse lado. Não é para acontecer isso, mas quando pegamos um juiz ruim desatualizado, que quer se livrar da ação, isso pode acontecer. Pode acontecer isso. Eu colocaria nominal só. E aí, mas aí nominal só ela, por exemplo, ou eu entraria como Fala você. dentro dessa ação de posse? Eu entraria como Uso capião. Esquece o capião. Isso, é uso capião. Nós vamos transformar a posse em propriedade. Aí, se abrir mão dela, eu vejo mais vantajoso fazer o nome de vocês. Só o nome. Porque aí é o uso capião característico de herdeiro ter a posse exclusiva. Uso capião para ganhar, qualquer pessoa tem que ter posse, manso pacífico e nos dono. No caso do uso capião de herdeiro, o que ele precisa ter a mais ainda? Além da posse, manso pacífico e nos dono, ele precisa ter a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Então fica mais fácil, né? Eu falo, não é mais fácil. Se ela entrar no polo, se fizer o nome dela, ou ela entrar no polo, tem que ganhar do mesmo jeito. Mas, infelizmente, o nível do judiciário está tão ruim, que às vezes coloca ela no polo, o juiz já faz confusão. Mas esse julgado é para herdeiro, não meieiro. Não tem nada a ver, já tem vários julgados meieiros que têm a posse exclusiva também. Mas é esse cuidado que a gente tem. Talvez tire ela do polo, faz o nome de vocês e deixa claro na ação. Aí herdeiro fazendo uso capião, igual o julgado do STJ. O STJ deixou muito claro que o herdeiro pode fazer uso capião. Eu tenho todos os requisitos, além de todos os requisitos, eu tenho a posse exclusiva e a gestão exclusiva, que o STJ diz isso, né?
É possível fazer... É a somatória da posse. É a somatória da posse. Então, ou seja, cairia como uma luva no caso que eu passei para vocês, né? Realmente no julgado STJ, né? A única diferença que a gente teria nesse caso é a tese da soma da posse e a posse complementar. Mas também não tem que ter receio, porque a posse complementar já é entendimento do STJ e a soma de posse já está pacífica no próprio Código Civil, lá no 1242. Então, tá lá, né? A soma de posse eu posso usufruir dela, é um direito meu, sempre com antecessor. Eu não posso somar a posse em efeito cascata, né? Então, eu pego o pai, depois eu pego quem vendeu para o pai. Não, isso não pode. É sempre o antecessor. O antecessor que me cedeu a posse, em vida ou pós-morte, ou de forma onerosa ou não onerosa, entendeu? Tá. E aí, no caso, colocando a minha mãe no caso, né? A cônjuge, como sendo detentora desses imóveis, no caso, a gente não poderia estar incorrendo aí na questão do crime fiscal do TCMD, já que a pessoa natural... Não, isso é muito teórico, né? Na verdade... gente, se a gente for atrás da graduação, com todo respeito, eu dou aula em graduação ainda, mas não vive, você não tem coragem de distribuir uma ação, né? Porque você pega lá na graduação, a gente sabe disso, e o leigo também, tudo vai preso, não é nada disso, posse é sui generis, eu estou fazendo os campeão porque eu quero regularizar o imóvel, através do inventário eu não consigo, então não tem crime nenhum, não tem lógica, né? É claro que um juiz conservador, ele pode falar, olha, distribui o inventário, pelo menos recolher TCMD, aí vai de você aceitar, se tem condições, aceita, não quer comprar briga. Eu já entendo e faço muito aqui no escritório, não sei como o cliente quer o contrário, né? Mas, não, juiz, você está confundindo, ninguém está falando de recolher TCMD porque a gente não está fazendo inventário. E ninguém está fugindo do TCMD, é que o caso em si é forma originária, os campeões é forma originária de adquirir propriedade, não derivada, entendeu? Deixar claro sempre isso, né? Entendi. A unificação dos imóveis seria uma estratégia que iria facilitar ou iria dificultar nesse momento? Não, eu vejo que não seria indiferente. Eu acho que iria facilitar sim, até futuramente, porque ganhando os campeão, 3 matrículas, 4, vão se tornar uma só, né? Então, ajudaria vocês na venda, ajudaria vocês em relação à economia, porque gastaria muito mais se fosse fazer 4 ações dos campeão. E outra coisa, faria 4 ações dos campeão, 4 taxas judiciárias. Ganhando, né, vocês teriam que fazer a unificação da área. Quanto não iria gastar? Então já faz os campeões e resolve todo o problema em um só, né? E se concentra nele para fazer bem feito. Né? Maravilha. Muito bom. Professor, muito bom. Agradeço aí, muita atenção. Eu que agradeço vocês pela confiança. Aí, boa vontade. Muito obrigado, professor. Desculpa falar demais, mas eu tenho que ser o advogado do diabo. Eu vou calculando aqui o que já aconteceu aqui com os alunos. E tudo que eu falo é com base nos meus livros, na prática, não tem achismo não, é tudo com propriedade e respeito, viu? E um possível tempo disso ser julgado, dessa... O judiciário depende muito. Eu dei uma entrevista no artigo 5º da TV Justiça, tinha até um outro doutrinador conhecido aí, né? Mas ele tava falando, os campeões demoram muito, quando eu saí do escritório ainda tava julgando, aí eu percebi que não deve escrever livro, mas não advoga. Porque quem advoga sabe, você pega fora de Osasco, menos de um ano. Fora Porto Alegre, menos de um ano. São Paulo, menos de um ano. Mato Grosso do Sul, consegui decisões com menos de um ano de uso campeão. Então, o uso campeão já foi uma ação demorada. Hoje é rápido. A média é um ano. Agora, se alguém se habilita, questiona, contesta, aí já demora, porque atrasa. Travou na citação, atrasa. Sei lá, o fórum está em greve, o fórum é ruim, o cartório é ruim. Atrasa qualquer ação que for distribuir lá. As pessoas colocam muito a demora na conta dos campeões, mas não é, né? Não, o problema maior no nosso estado são os cartórios são ruins. Eu sei disso. Muito ruins. Mas não aí, tem gente para trabalhar. Aí que tá, gente. Qualquer ação que for distribuindo aí, vocês sabem que demora. Um divórcio, uma reintegração de posse. Então não é culpa dos campeões. Coitado dos campeões, né? Querem colocar na conta dele, não tem nada a ver. Um divórcio processual demora. Então, o cartório é ruim, gente. Tudo vai demorar. O cartório, quando é ruim, se você fizer uma notificação judicial, vai demorar, né? Porque não tem decisão. É verdade. É verdade. Professor, obrigado. Fiquem com Deus, tá? Estou à disposição e a hora que tiver um tempinho, entra no Portal ESO para fazer pós-graduação. Portal ESO, tem vários cursos gratuitos, vocês vão gostar, bem legal. Portal ESU, Portal ESO. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.